Graça e paz. Amém, irmão? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje eu estou aqui, né, no meu canal do YouTube e eu queria a partir de hoje também usar ele, né, como uma ferramenta para que o Senhor possa estar sempre nos revelando, né, nos comunicando através de sua palavra também aqui a partir do nosso canal do YouTube. Amém, irmãos? Todas as minhas redes sociais eu procuro usar, né, para um só propósito, né, que é proclamar Cristo. Porque desde que eu conheci o amor de Jesus, né, desde que eu descobri que o Senhor me ama e eu não precisei fazer nada disso para que Ele me amasse, né, eu não precisei me doar, só descobri do seu amor, eu entreguei toda a minha vida a Cristo, eu abandonei todos os meus sonhos, meus projetos, minhas vontades para viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, e é isso que eu tenho buscado fazer durante toda essa trajetória que eu tenho andado com o Senhor. E eu quero também usar aqui o YouTube, também o canal no YouTube, para proclamar o Senhor através de sua palavra. Amém? Porque aqui já tem músicas minhas, né? Canções que o Espírito Santo me deu. Vocês escutam, né? A gente vê ali muitas visualizações, né, nas canções. E eu queria também aproveitar esse lugar para deixar também, estar sempre compartilhando algo da parte do Senhor. Amém? Eu queria compartilhar com vocês, né, agora, aqui em Mateus 13, que fala da parábola do semeador. Amém, irmãos? Eu adoro essa parábola, eu já até comuniquei ela em alguns outros momentos, mas toda vez que a gente lê, né, algo novo surge, né? Eu acho maravilhoso. Mas o que me tocou agora, irmãos, acerca dessa parábola, é porque a Bíblia fala aqui em Mateus 13 da parábola do semeador, mas lá em Mateus 4, ou melhor, lá em Marcos, no capítulo 4, também trata da parábola do semeador, mas lá o Senhor Jesus faz uma pergunta aos discípulos, porque os discípulos, irmãos, eles não entenderam, né, o que significava essa parábola, né? E um dos propósitos, irmãos, que eu tenho, né, de comunicar a Cristo é porque eu tive muita dificuldade quando eu comecei a ler a Bíblia, né, com palavras, né, com traduções, né, porque nem sempre quem está pregando, irmãos, ele consegue esclarecer as coisas, né, e eu tinha dificuldades porque as pessoas falavam as palavras estranhas, diferentes, né, daquilo que a gente é acostumado a escutar, porque infelizmente nem todos tiveram a oportunidade, né, de ter uma escolaridade bacana, né, entendimento acerca de algumas coisas, e eu sofri algum problema, alguns percalços, porque eu não conseguia entender. E um dos meus objetivos quando eu prego, quando eu falo do Senhor, é levar sempre esclarecimento acerca daquilo que o Senhor nos fala. Amém? E olha só, que não é só não fui só eu que tive essa dificuldade, os discípulos de Jesus também tiveram essa dificuldade, mas o Senhor Jesus, irmãos, lá em Marcos 4:13, faz uma pergunta a ele, e diz assim, poxa, vocês não entenderam a parábola do semeador? E o Senhor Jesus fala de novo, olha, se vocês não entenderam a parábola do semeador, como é que vocês vão entender as demais parábolas? Quer dizer que o Senhor Jesus colocou a parábola do semeador, irmãos, como modelo. Quando ele conta as demais parábolas, elas precisavam ser vistas a partir da parábola do semeador, porque a parábola do semeador passou agora a ser um modelo, né? E eu acho interessante porque diz o seguinte, a parábola do semeador começa dizendo assim, eis que o semeador saiu a semear. Algo que nós precisamos entender aqui, que o semeador é o próprio Senhor Jesus. E a semente que ele saiu a semear é a palavra de Deus. Amém, irmãos? E ele sai dizendo que a palavra foi semeada, né? A semente foi semeada ao caminho, à beira do caminho, em meio aos espinhos e às pedras, e em terra boa. Amém? E o que eu acho interessante, irmãos, é porque a semente que foi semeada é uma só. A semente é uma só. Por que é que ela não produz? Por que é que ela não conseguiu produzir os frutos em todas as terras? Porque a terra não estava pronta, a terra não estava preparada, irmãos. E eu queria falar algo interessante para você, porque eu nasci em sítio. Eu morei muitos anos em cidade pequena, né, acompanhando, né, a grande produtividade, né, dos agricultores e a minha família, né, quando chegava em período do verão, assim, né, eles começavam a limpar a terra, começavam a tirar as pedras, começavam a tirar os espinhos, e eles juntavam tudo aquilo e queimavam, né, deixavam a terra toda prontinha, para que quando chovesse, passasse lá o arado, fosse plantado, e ali pudesse nascer sem problema algum, né, começasse a dar os seus frutos. E por que que eles não plantavam do jeito que a terra estava, né? Porque ia se perder. E é isso que o Senhor Jesus quer compartilhar comigo, com você. Porque tem pessoas que de repente elas leem a Bíblia, elas buscam o Senhor, têm orado, mas o problema, irmãos, é porque o coração ainda está sujo, está cheio de espinho, está cheio de pedra, e a palavra não consegue produzir a boa semente. Por quê? Porque, irmãos, a terra, ela precisa responder, né? Ela precisa responder a semente.
a terra precisa responder à semente, quer dizer, a terra precisa frutificar o que foi semeado nela. E é isso que o Senhor Jesus está dizendo, que nós, quando escutarmos algo, irmãos, nós precisamos entender para que aquilo ali seja produzido fruto daquilo que nós escutamos e foi semeado no teu coração, no nosso coração. Porque, irmãos, a Bíblia vai dizer que os espinhos e as pedras, elas atrapalham o crescimento. E é por isso que nós não podemos, irmãos, deixar que o nosso coração esteja cheio de pedras e de espinhos. A Bíblia diz que os espinhos, ou melhor, as pedras, que ele fala primeiro, nas pedras, são pessoas que escutam a palavra, né? Ela escuta até com alegria, mas como ela não tem raiz em si, e por conta da perseguição, por conta da palavra, elas abandonam, elas não têm força, porque a terra está cheia de pedra e você não consegue fazer com que a palavra se frutifique. E ele fala que os espinhos são as preocupações desse mundo, né? E as preocupações com as riquezas desse mundo, sabe? Quantas pessoas não tem, né, irmãos, poxa, trabalham a semana inteira e não tem tempo para nada, irmãos. E é sempre preocupado em pagar conta, e isso, aquilo, outro, e não tem espaço. E é tudo aquilo que é semeado no teu coração não consegue frutificar. Por quê? Porque a terra está suja. A terra está cheia de pedra e de espinhos. E eu quero dizer para você que está me vendo e me ouvindo, né? Limpa o teu coração, irmãos. Tira todas as pedras e espinhos, para que tudo aquilo que o Senhor tem plantado, né, tem semeado no teu coração, possa frutificar e você possa reconhecer os frutos da palavra de Deus na tua vida, né? E se os frutos não estão nascendo, não estão sendo produzidos, irmãos, é porque a terra está cheia de espinhos e de pedras. Então, vamos limpar, né? Vamos tirar os espinhos e as pedras do coração, para que tudo aquilo que o Senhor tem semeado, através de sua palavra, em nossas vidas, possam frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. Amém? Então fica com isso no teu coração. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.